Oi, galerinha do 9º ano, tudo certinho com vocês? Hoje nós vamos iniciar a nossa próxima unidade, a unidade 10 da apostila de vocês do terceiro volume. A apostila, então, do terceiro bimestre, unidade 10. Peguem as apostilas de vocês para acompanhar essa aula. Hoje nós vamos falar sobre o movimento, sobre o populismo no Brasil, os governos de Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra e Juscelino Kubitschek. Mas na aula de hoje mesmo a gente vai falar de dois presidentes, que eram o Eurico Gaspar Dutra e depois Getúlio Vargas. Nós já falamos do governo de Getúlio Vargas, hein, galera? Falamos do período do governo dele de 1930 até 1945. Em 1945 ele renuncia e assume o poder Eurico Gaspar Dutra. E depois ele volta, como dizia ele, eu vou voltar pelos braços do povo. E isso realmente vai acontecer. A população vai para as ruas num movimento chamado queremista. Queremos Getúlio Vargas de novo no poder. E lembrem-se das características do populismo. Populismo é um grande líder que investe nas indústrias de base, siderúrgicas, energia elétrica, produção de derivados do petróleo, certo? E, além disso, tem um carisma muito grande. São líderes carismáticos, certo, gente? Que convencem as pessoas. São lideranças que têm um discurso em que a maioria das pessoas acreditam, né? E tem outra coisa também, algumas mudanças que são significativas foram feitas nos governos populistas para acalmar as massas populares, ou seja, toda a legislação trabalhista foi criada no governo de Getúlio Vargas, por ele ser um grande nome populista no nosso país. Vamos lá, então? A prof vai compartilhar a tela da prof com vocês, mas hoje eu não vou compartilhar a apostila. A prof fez uma série de slides que a prof vai compartilhar com vocês, certo? Então, olha só, aqui a gente tem esse slide aqui, ó, onde fala do desgaste do governo. O que é um desgaste? É o fim do primeiro período do Getúlio Vargas no poder, certo? Ele vai renunciar quando? Em 1945. E aí vão acontecer eleições no Brasil. E o candidato que é apoiado por Getúlio Vargas, que se chama Eurico Gaspar Dutra, ele vai chegar ao poder. Então vai ser o fim da primeira era Vargas, certo? E quem chega ao poder? Eurico Gaspar Dutra, também um líder muito populista. Galera, para vocês terem uma noção, tá, do que acontecia, só para vocês perceberem, o Eurico Gaspar Dutra, ele se vestia com os piores trajes dele, ele pegava os ternos mais velhos, assim, e usava os ternos mais velhos para que a população olhasse para ele e se identificasse com ele. Olha, ele é igual a nós, ele não usa terno novo, ele usa as roupas mais velhas. Ele comia marmita, né, quando ele ia nos lugares para mostrar para a população que ele é igual à população. Então, ele convenceu um grande número de pessoas a votarem nele, certo? E aí ele assume o poder. Nós vamos ver algumas características do governo dele a partir de agora, certo? Então, nós vamos ter, primeiro, a Constituição de 1946. Lembrem que Getúlio ficou até 1945, certo? Depois ele renuncia e agora é o Eurico Gaspar Dutra. Nessa Constituição, nós vamos ter o voto secreto, certo? Para maiores de 18 anos. Analfabetos não podem votar, militares não podem votar, tá? E religiosos também não. As mulheres aqui já participam, certo, galerinha? O mandato, então, ficou de 4 para 5 anos, mandato de presidente. Acabou a pena de morte, porque no governo de Getúlio Vargas tinha pena de morte. Então, na Constituição do nosso país, já tivemos pena de morte, certo? Por 9 anos. A Constituição, chamada Constituição Polaca, que é a Constituição feita por Getúlio Vargas, contemplava na Constituição, que é a lei máxima do nosso país, lembrem-se disso, Constituição, lei máxima do nosso país. Nela constam todos os nossos direitos e todos os nossos
deveres, certo? Lá tinha pena de morte. A partir da Constituição de 1946, então acabou, vai se extinguir a pena de morte, certo? Olha aí, proibição de movimentos populares. Os movimentos populares contra o governo ou que eram de oposição eram proibidos. Então, governos populistas são governos que, de certa maneira, controlam a população. Controlam de que forma? Eles dão alguns benefícios, mas controlam a população para que não haja oposição, para que não haja discussão contrária ao que o governo propõe. Então, ainda continua a proibição de movimentos populares e também do Partido Comunista, certo? Que também não é bem visto nessa época pelo governo do Eurico Gaspar Dutra. Vamos ver mais características do governo dele. Ele criou um plano econômico. Olha só, plano SALT, vem de salto para frente, certo? Esse plano SALT, ele tinha a ideia de intervir, de fazer algumas mudanças na área da saúde, da alimentação, do transporte e da energia, certo? Nesse período, o Brasil cresceu em torno de 8%. É um crescimento muito alto, tá, galera? É claro que vai ter dinheiro dos Estados Unidos, certo? Mas é um crescimento importante. Então, todo o crescimento desse período no país, esses 8%, também cresce porque os Estados Unidos estão investindo financeiramente aqui no nosso país, tá? Mas, para a população, tá? O que vai acontecer para a população? No início desse plano deu certo. Depois não. E aí o que começou a acontecer? Queda nos salários, os salários começaram a baixar, aumento do custo de vida, ou seja, o salário baixa e as coisas custam muito caro. Daí as pessoas, como ganham menos, não conseguem ter poder de compra, tá? Entrada de produtos importados, olha aí, entrada dos produtos principalmente estadunidenses no nosso país, certo, galera? E como tá tendo esses problemas, ou seja, como eu tenho aqui queda nos salários, aumento do custo de vida, chegando produto importado no país, mais produto, as pessoas não podem consumir, não conseguem consumir, os salários estão baixos, as indústrias nacionais estão com problemas, porque quando chega muito produto importado no país, a indústria nacional ela não consegue competir, ela não consegue colocar os mesmos valores dos preços dos produtos. Isso faz com que as indústrias nacionais tenham problemas financeiros. Isso estava acontecendo no país. O movimento Queremos Getúlio Vargas volta. E aí ele volta ao poder pelos braços do povo. Ele dizia que ele ia voltar ao poder pelos braços do povo, porque ele foi um grande líder populista, das massas da população popular. Então, a população vai para a rua e ele realmente volta ao poder pelos braços do povo. Em 1º de maio de 1951, que é o Dia do Trabalhador, o Getúlio Vargas faz uma grande fala, assim, não era um comício, porque ele já era presidente, né? Mas ele faz um grande encontro, com a população, falando da importância dele estar junto com eles novamente. E aí, ele é aplaudido, ovacionado, as pessoas gritam o nome dele, né? Olha só o que eu falei para vocês, queremos Getúlio. Por quê? Olha lá, aposentadoria, queremos Getúlio, queremos mudanças na sociedade, certo? E vamos ver como é que foi esse segundo governo de Getúlio Vargas no poder agora. Vamos lá? Ele fica no poder, então, de 1951 até 1954. O que acontece em 54? Ele comete suicídio. Certo, gente? Então, ele representava o Partido Trabalhista Brasileiro, mais o Partido Social Progressista, uma junção desses partidos, né? E ele era o representante. Ele se aliou à ideia nacionalista. O que é o nacionalismo? Valorização da nação, do produto nacional. E uma política liberal, mais liberal, ou seja, menos intervenção do Estado na economia, de certa maneira, né?
Olha só, ele cria uma grande estatal que é a Petrobras. Então, a Petrobras é criada por Getúlio Vargas. Por quê? Ele começa a perceber que a população começa a fazer um movimento chamado O Petróleo é Nosso. Esse é um movimento popular, né? O petróleo é nosso. E o Getúlio aproveita isso, porque como ele era um líder populista, queria agradar o quê? O povo, a população. Aliado a isso, ele cria a Petrobras. Mas quando ele cria a Petrobras, ele ganha vários problemas de brinde. Por quê? Porque havia um grupo de pessoas que queriam que a Petrobras fosse totalmente estatal, que pertencesse totalmente ao Estado, ou seja, ao governo. Havia um grupo de pessoas que queria que a Petrobras fosse de capital aberto, ou seja, privada. E havia outro grupo de pessoas que estavam do lado de Getúlio. A Petrobras é uma empresa estatal? Sim. Mas ela é 100% estatal? Não, ela não é 100% estatal. Tem capital privado investido na Petrobras, mas ela é um número bem reduzido. Então, os Estados Unidos, o que os Estados Unidos queriam? Que a Petrobras fosse capital aberto, para que os Estados Unidos pudessem investir e ganhar dinheiro, obviamente. Mas Getúlio cortou isso, não deixou. Então, o investimento estadunidense foi mínimo, foi muito pequeno. E os Estados Unidos ficaram furos da vida, ficaram muito bravos, muito embravecidos com Getúlio Vargas. Então, Getúlio vai perder o apoio dos Estados Unidos, certo? Porque os Estados Unidos queriam interferir na Petrobras, isso não aconteceu. Dentro do Brasil, Getúlio também vai ter problemas, porque tinha um grupo bastante significativo que queria que a Petrobras fosse 100% estatal, mas ela não é 100% estatal, e aí ele tem mais um problema interno no país para resolver, tá? E ele criou também a Eletrobras, ela não existe mais. Ela foi uma empresa privatizada no governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente no Brasil por 2 gestões, tá, gente? Então, ela foi privatizada. Essa empresa não é mais uma estatal. O Fernando Henrique Cardoso queria privatizar a Petrobras, mas não conseguiu na época. Então, ele só privatizou a Eletrobras, certo? Então, ele cria essas 2 grandes estatais no nosso país. Qual a estratégia de governo de Getúlio durante 1951 a 1954? Era o chamado nacional desenvolvimentismo, assim, sabe? É o desenvolvimento industrial. Então, Getúlio Vargas focava na indústria. Ele já focava na indústria lá em 1930. Aqui ele continua focando na indústria nacional. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai diminuir a dependência que se tem lá do capital estrangeiro, lá dos Estados Unidos. Lembra do governo do Eurico Gaspar Dutra? No governo do Eurico Gaspar Dutra, que antecedeu Getúlio Vargas, havia muito dinheiro dos Estados Unidos. Agora Getúlio está cortando essa dependência. E os Estados Unidos não gostou nada desse corte. Porque os Estados Unidos, qual era o objetivo deles? Ter essa dependência, emprestar esse dinheiro para ter influência aqui no Brasil. E o Getúlio Vargas, como busca uma política nacionalista de valorizar a nação, ele quer depender menos possível dos Estados Unidos. E isso vai fazer com que os interesses dos Estados Unidos sejam afetados. E aí os Estados Unidos vão contra o Getúlio Vargas, tá? E eles vão a favor da UDN, que é a União Democrática Nacional, e vão fazer um movimento contrário a Getúlio no nosso país. Muito bem, olha só, o Getúlio Vargas ele tem uma pedra no sapato dele. Ele tem um grande crítico, um jornalista chamado Carlos Lacerda. Esse jornalista é um grande crítico de Getúlio Vargas, tipo gigante mesmo, tá? E ele era um cara que era muito conhecido, um jornalista que era muito famosinho, vamos dizer assim, na imprensa, e ele dizia que Getúlio estava promovendo a esquerda, a esquerdização do Brasil, certo? Ele falava que Getúlio também era corrupto, então eles tinham uma rixa muito grande, certo? E o que acontece em 1954? O Carlos Lacerda, que é a oposição de Getúlio Vargas, ele sofre um atentado. Esse atentado, ele não aconteceu nada com ele de grave,
mas o segurança dele, quem estava com ele, acabou morrendo. E aí, obviamente, ele culpou quem? Getúlio Vargas. Só que quem mandou isso, promoveu esse atentado, foi o Gregório Fortunato. Ele era guarda pessoal do presidente, do Getúlio Vargas. Ele era chamado de Anjo Negro, porque ele tinha pele morena. E foi ele que mandou fazer, né, orquestrou esse atentado. Na verdade, muitas pessoas dizem que Getúlio nem sabia, porque era um tiro no pé. É óbvio que se acontecesse alguma coisa com Carlos Lacerda, como ele era grande oposição de Getúlio, todo mundo ia falar que foi Getúlio que mandou. Então, na verdade, quando Getúlio soube, ele ficou muito bravo. Chamou a galera e disse, vocês estão loucos, agora a culpa é minha. Eu já estou com inúmeros problemas. E ele tinha inúmeros problemas para resolver, certo? Então, o que vai acontecer? Ele vai ser culpado, né? Vai levar toda a culpa pelo atentado a Carlos Lacerda. Eles vão começar a exigir a renúncia dele, tá? Que ele renuncie o poder. Ele não tem mais apoio dos Estados Unidos, certo? Ele não tem apoio dos empresários, ele está perdendo todo o apoio. Ah, e tem mais uma coisa ainda. O ministro do Trabalho, do Getúlio Vargas, ele anuncia que ele vai aumentar os salários em 100%, ou seja, vai dobrar os salários dos trabalhadores. Gente, isso causa um verdadeiro furdunço, porque os empresários, quando ouvem que o ministro do Trabalho, de Getúlio Vargas, fala que vai dobrar o salário dos trabalhadores, os empresários dão um pulo da altura, dão um pulo do gato. Ou seja, tu tá louco, cara? Como é que tu vai dobrar o salário dos empregados? Não tem como. E aí, ele perde o apoio dos empresários, certo? E a população começa a cobrar esse aumento salarial, dobrar esses salários. Então, vai acontecer inúmeros problemas. A população começa a cobrar esse aumento salarial que foi prometido. Os empresários, o Getúlio perde apoio dos empresários. Ele não tem apoio dos Estados Unidos também. Por quê? Porque os Estados Unidos perdeu a sua influência e daí não apoia mais Getúlio. Então, ele perde apoio de todo mundo. Ele fica encurralado. E ele fala que ele não vai sair do Palácio do Planalto. Ele fala que não vai sair do Catete, que era o nome dado, porque nessa época a capital do Brasil era no Rio de Janeiro e era chamado de Palácio do Catete, onde ficava o presidente da República. E ele dizia que ele só sairia de lá morto. E efetivamente isso aconteceu. Dia 24 de agosto de 1954, Vargas cometeu suicídio, disparando um tiro no coração. Olha aqui a imagem, certo? Aqui é o velório dele, que causou uma comoção no Brasil inteiro, né? Olha só. O presidente cumpriu a palavra, só morto sairei do catete. Olha só, aqui é onde, né, aconteceu o tiro. Olha só, último bilhete de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas suicidou-se. Galera, Getúlio Vargas deixou uma carta, chamada Carta Testamento, se despedindo do povo. E nessa carta, gente, ele fala que ele não foi entendido, que ele só queria o bem da população, mas que ninguém entendeu o que ele queria o melhor para o povo. Quando essa carta ela foi lida ao vivo em todas as rádios do país, a rádio era o maior veículo de comunicação desta época. Quando as pessoas ouviram essa carta que ele deixou, dizendo que os empresários não entendiam ele, que ninguém entendia ele, que ele só queria o bem do povo, que ele foi mal compreendido, e ele fala que ele deu a vida dele pelo povo, que o sangue dele é pelo povo. E no final ele fala assim, eu saio da vida para entrar para a história. Gente, a população pirou.
A população começou a chorar, se desesperou, e eram milhões de pessoas no velório dele, milhões de pessoas, né, participando do velório dele, porque ele deixou essa carta. Na época, os militares queriam assumir o poder, mas não conseguiram fazer isso. Por quê? Porque Getúlio deixou uma comoção, tá? Mundial não, uma comoção a nível nacional. E aí eles não conseguiam assumir o poder, obviamente, porque Getúlio fala que os militares também queriam, eram aves de rapina, que queriam todo o poder. Olha só, olha o que diz ali, ó. Na carta testamento, por ele escrita, Getúlio denunciou a sua derrota perante os grupos nacionais e internacionais, que desprezavam a sua luta pelo povo e principalmente pelos mais humildes, tá? Depois dessa atitude trágica, a população entrou em comoção. Vargas passou a ser celebrado como um ícone, como superior à luta popular. Com isso, todo grupo político, jornal e instituição que falasse mal de Getúlio, a população não aceitava, tá, gente? Então, por quê? Quem assume vai ser o vice dele, o Café Filho vai assumir o poder. Os militares não conseguem assumir o poder porque existe essa comoção toda. Por ele ser um grande líder populista. Além do Getúlio e do Eurico Gaspar Dutra, que nós falamos hoje, na próxima videoaula nós vamos falar do JK, do Juscelino Kubitschek, certo? Que mandou construir a nova capital do Brasil, que é Brasília, com dinheiro dos Estados Unidos, certo? Abriu novas estradas porque investiu na indústria automobilística. Nós vamos falar sobre as principais características do JK na nossa próxima videoaula. O professor vai deixar as atividades dessa primeira parte e nós nos encontramos semana que vem novamente. Um beijinho no coração de cada um de vocês.